Oi, gente, vamos lá? Vamos agora resolver as questões do PET 5, terceiro ano, primeira e segunda semana, parte 2. Vamos às questões. Atividade 5. Pretende-se encher uma bexiga com água até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro, sendo que essa bexiga sempre mantém um formato esférico. Quantos litros de água serão necessários? Então, o diâmetro da bexiga é 20 centímetros. Logo, nós temos raio igual a 10 centímetros. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Substituindo, então, o raio por 10, nós temos que o volume é igual a 4.000 de π centímetros cúbicos. E isso equivale ao quê? 4/3 de π decímetros cúbicos. Por quê? Eu quero meu resultado em litros. Litros é igual a decímetros cúbicos. Eu estou em centímetros cúbicos e quero transformar para decímetros cúbicos. De centímetro para decímetro, eu divido por 10. Como é o cubo, eu divido por 1.000. Então, o volume é 4/3 de π decímetros cúbicos, que é o mesmo que 4/3 de π litros. Agora, isso dá um valor equivalente a 4,2 litros. Substituindo aí o π por 3,14, nós encontramos um valor aproximado de 4,2 litros, que resulta na nossa opção, a letra A. Atividade 6. Uma pessoa fez 4 cortes paralelos igualmente espaçados em uma laranja esférica, dividindo-a em 5 regiões indicadas na figura. Então, cada corte aí está igualmente espaçado a uma distância d. E cada uma das regiões foram nomeadas de 1, 2, 3, 4, 5, conforme indicado na figura. Vamos lá. Em relação a essa divisão, é correto afirmar que... Vamos analisar uma a uma cada uma das opções. Letra A. Todas as partes obtidas têm o mesmo volume. Para poder verificar isso aí, nós podemos, por exemplo, imaginar essa esfera contida em um cilindro. Com isso, nós podemos ver que, se nós fizermos o mesmo corte que foi sugerido para a laranja, a região superior ela ocupa menos espaço dentro do cilindro, ou seja, então não são todas as partes que possuem o mesmo volume. Do centro, ou seja, da fatia 3 em direção à fatia 1 ou da fatia 3 em direção à fatia 5, o volume diminui. Então essa alternativa é falsa. Letra B. A parte 3 é a de maior volume. Conforme já foi citado, né? Ela é a região que tem maior volume dentre essas fatiadas. Então, essa alternativa é verdadeira. Letra C. O volume da parte 1 é maior do que o volume da parte 2. Ela decresce de 3 para 1 e de 3 para 5, ou seja, 3 é maior que 2, que é maior do que 1, ou seja, 1 é menor do que 2. Então, essa alternativa também é falsa. D. Não foram obtidas duas partes com o mesmo volume. Nós temos aí que, uma vez que a distância D que foi seccionada é a mesma, 1 e 5 têm o mesmo volume, 2 e 4 têm o mesmo volume, ou seja, a alternativa D ela é falsa.
A soma dos volumes das partes 4 e 5 é menor do que a soma dos volumes das partes 1 e 2. 1 é igual a 5, 2 é igual a 4. Logo, o volume de 1 mais o volume de 2 é igual ao volume de 4 mais o volume de 5, ou seja, a letra E é falsa. Como já havíamos visto, a alternativa correta é a letra B. Atividade 7, ela é do Enem de 2016. Uma indústria de perfume embala seus produtos, atualmente, em frascos esféricos de raio R e com o volume dado por volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base R/3, cujo volume será dado por π vezes R/3² vezes H, sendo H a altura da nova embalagem. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico, em termos de R, deverá ser igual a. Então, nós queremos saber quanto que deve ser o H em função de R para que tenha o mesmo volume. Dadas aí as opções, vamos então aos cálculos. O volume esférico, o volume da embalagem esférica é o quê? 4/3 de πr ao cubo. O volume do cilindro, π vezes R/3² vezes H. O que nós queremos? Qual é o valor de H para que o volume esférico seja igual ao volume cilíndrico? O que nós devemos fazer então? Igualar as duas equações. Igualar as duas equações e isolar o H. Encontrar o valor de H em função de R. Fazendo essas operações, nós ficamos com esse cálculo aí. Fazemos, então, as devidas simplificações. Π com π, o 3 com 9, o r ao cubo com r ao quadrado. Dessa forma, vai sobrar no numerador 4 vezes 3 vezes r, ou seja, o H é igual a 12R. Então, para que elas tenham o mesmo volume, a altura H deve ser igual a 12R. Dessa forma, a alternativa correta é a letra E. Atividade 8. Ela é do Enem de 2014. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a. Vamos então. O volume da pílula ele é formado por um cilindro e nas extremidades duas semi-esferas. Juntando as duas semi-esferas, eu vou ter uma esfera mais um cilindro. Então, o volume da pílula é igual ao volume do cilindro mais o volume de uma esfera. Então, seja V1 o volume inicial, quando nós temos a situação do raio igual a 5 milímetros, e V2 o volume quando o raio é igual a 4 milímetros. O volume de cilindro
é 4πr² vezes h. E o volume da esfera, 4/3 de πr². O exercício pediu para que fosse adotado π igual a 3. Calculando V1, substituindo R por 5 milímetros, nós encontramos 750 mais 500, 1.250 milímetros cúbicos. O V2, substituindo R por 4 milímetros, nós temos 480 mais 256, 736 milímetros cúbicos. Fazendo a subtração dos volumes, nós encontramos 514 milímetros cúbicos. Logo, a nossa resposta correta é a letra E. Atividade 9. Ela é do Enem de 2017. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular de corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor a maior área possível na região em que serão afixados os doces. Temos aí então a imagem e como será feito esse corte. Para atingir todos os objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão a uma altura H em centímetros igual a. Então, o exercício quer descobrir qual é o valor do H que está indicado aí na figura. Vamos lá. Quais são as condições? Primeiro, o R tem que ser maior ou igual a 3. O R indicado aqui, que é o comprimento do segmento AB. Esse R tem que ser maior ou igual a 3. Então, como esse raio cresce? À medida que o ponto A se aproxima do ponto O, eu tenho um raio maior. Qual é a outra condição? Maior área possível. Área dessa região aqui onde serão espetados os doces. Logo, o que acontece? Se eu aumentar o meu raio, que ele falou que tem que ser no mínimo 3, eu vou promover uma diminuição da área. Então, para que eu tenha uma maior área, a melhor condição é adotar o raio igual a 3, que é o limite mínimo que foi passado. Temos ainda que o triângulo OAB, ele é retângulo em A. AB, como já foi dito, é igual a R, que é igual a 3. OB é o raio da esfera. Chamamos aqui de R maiúsculo. Foi dado que a diagonal vale 10. Por consequência, esse R maiúsculo vale 5. OA, que é o outro cateto do triângulo, ele é obtido como? Eu vou subtrair do raio o H que eu estou querendo. Esse H que eu estou querendo descobrir. Do raio maiúsculo. E o raio maiúsculo é 5, então fica 5 menos H. Resolvendo, então, o teorema de Pitágoras neste triângulo, nós temos que OB² é igual a AB² mais OA². Substituindo aí, OB é o R maiúsculo, AB é o R minúsculo e OA é o R maiúsculo menos H. Colocando aí os valores de 5 e 3 nos lugares, respectivamente, do R maiúsculo e R minúsculo,
E operando as contas, o que nós encontramos? Encontramos uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela ficou igual a h ao quadrado menos 10h mais 9, igual a zero. Resolvendo essa equação, nós encontramos que o h' é igual a 9 e o h duas linhas igual a 1. Nós temos que o R maiúsculo, que é o raio da esfera, é igual a 5. Dessa forma, o que acontece? O nosso h ele tem que ser menor do que 5. Ou seja, dentre as opções aí, o nosso h só pode ser igual a 1. Logo, a opção correta é a letra C. Pessoal, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo. E ativem a notificação clicando no sininho, para que vocês sejam avisados sempre que um novo vídeo for postado. Tchau, gente!